A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 17ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, em 29 de junho de 2017, com início após o término da sessão extraordinária. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 1176/17, dispõe sobre a cobrança de preço público pelos custos decorrentes da realização de eventos que acarretem impacto à livre circulação viária. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Cássio. Cássio Portela, vota sim. Vota sim, a Cássio Portela. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Toninho da Farmácia. Pela ordem, presidente, voto sim. Calma aí, vamos roubar o microfone. Calma, calma. Vereador Ramos, vota sim. Vamos pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereadora Sandra Gireno, vota sim. Vereador Toninho da Farmácia já votou sim. Vereador Geraldo Celestino e vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 2, aprovado na sessão anterior. Item 3, senhor secretário, para a leitura. Item 3, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 3.251/17. Determina a não aplicação do índice de reajuste salarial previsto na lei número 7.565/17 aos subsídios dos cargos que especifica. Mesa da Câmara. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Caminho voto sim. Vota sim. Voto Vereador sim. Wesley, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador Sérgio Magno, Vereador vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Pastor Aristaldo, vota sim. Vereador Doutor Alexandre Dentista. Vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4. Item 4, segunda discussão e votação do texto do substitutivo 01 ao projeto de lei número 1046/17. Disciplina as medidas de regularização e de fiscalização relativas ao descarte irregular de resíduos sólidos. Revoga o artigo 160 da lei número 3.573/1990. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Consignar o voto sim. Wesley vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Ramos da padaria, sim. Ramos, vereador Ramos da padaria, Voto sim. sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, sim. João Dárcio, sim. Vereador João Dárcio, sim. Vereador Tiago Surfista. Vereador Tiago Surfista. Vereador Tiago Surfista vota sim. Vereador Geraldo Celestino.
Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Item 5. Item 5. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 1484/17. Dispõe sobre a implantação do sistema Via Rápido Empresa no município de Guarulhos. Altera as leis municipais número 2.210 de 27 de dezembro de 77, 5.767 de 28 de dezembro de 2001, 6.046 de 5 de novembro de 2004, 6.144 de 7 de junho de 2006, 6.253 de 24 de maio de 2007 e 7.343 de 22 de dezembro de 2014. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Encaminho o voto sim. Wesley, vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vereador João Darcio, vota sim. Vereador Romildo Santos. Vereador Romildo, encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6. Item 6. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.213/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem público localizado no loteamento Jardins do Líbano, mediante doação ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Consignar o voto sim. Wesley Casaforte, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Ramos, vota sim. Voto sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Edmilson Souza. Voto sim. Vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de saber se nós temos na pauta, se estava na pauta ou está, da sessão extraordinária, o projeto que trata sobre comércio de alimentos em veículos motorizados. Sim, está na pauta, vereador. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra. Este projeto, eu até imaginava que ele não fosse discutido nesse primeiro semestre, ficando para a segunda parte do ano de 2018, mas é um projeto que, da forma que está, mais uma vez, o Executivo manda um projeto que tem muitos problemas. O Executivo manda um projeto que, inclusive, prejudicará setores da economia e entidades da economia, que, inclusive, são entidades, como eu vou citar, que foram, não a entidade, mas dirigentes, que foram muito parceiros na eleição do prefeito atual. Do que eu estou falando exatamente? O projeto, que é o item 8º, senhor presidente, o artigo 4º coloca que aos permissionários já instalados na data da publicação desta lei, o comércio de alimentos em veículo automotor fica concedido o prazo de 60 dias para protocolarem requerimento para o devido licenciamento, licença de atividade. Ou seja, senhor presidente, o que está querendo dizer esse artigo aqui, o artigo 4º? Está querendo dizer que, na verdade, quando nós aprovarmos essa lei, as pessoas poderão ir a determinado local e
se legitimarem para serem legalizados. É o reconhecimento do Executivo, é o reconhecimento da total ilegalidade. É o reconhecimento da mão pesada contra os pequenos, mas uma mão bastante leve contra os grandes, no tocante à fiscalização do comércio e do serviço nessa cidade. Esse projeto de lei, da forma que está, ele vai abrir uma corrida de muita gente querendo escolher os melhores pontos. Mais do que isso, senhor presidente, o artigo 5º, se é que poderia ficar pior, ele fica pior. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, diz o artigo 5º, através dos setores competentes, implantará as ações de licenciamento, regulamentação, orientação, fiscalização. Até aí é papel da Secretaria. E a definição do local de instalação em área ou logradouro público e em imóvel particular. Quem elabora esses projetos no governo conseguiu mais uma proeza, que é definir o que o imóvel do particular vai ser. Se vai ser... Para concluir. Para concluir, senhor presidente, eu peço pelo 151. Então, com a palavra. Então, ou seja, é de uma criatividade, esta mesma grupo que manda os projetos aqui para casa, conseguiu criar uma nova forma de ler os algarismos romanos, como nós vimos aqui num erro grosseiro. Esse mesmo grupo conseguiu inverter a lógica da matemática, não conseguindo fazer uma soma. Fora os erros dos procuradores, que nós alertamos, fora os erros agora que os trabalhadores do SAI estão sofrendo, e eu vejo aqui mais um erro grosseiro, que é querer legislar em imóvel particular. Senhor presidente e senhores vereadores, este projeto que está na pauta hoje, eu gostaria de fazer um apelo aqui, que a gente discutisse ele com mais profundidade. Sabe por quê? Em nenhum momento diz aqui que nós vamos ter um chamamento público para a ocupação dessas áreas públicas. A Lei 8666, de 93, que é a Lei de Licitações, pede que a concessão de área pública para fins comerciais, ela seja precedida de um processo licitatório. Quem vai indicar as pessoas que vão estar comercializando nessas áreas? Ou seja, do jeito que a lei está aqui, se rasga a lei de licitações. Não se prevê qual que é o critério de escolha. Não se prevê a forma que vai fazer. E pasmem, vocês, eu estive hoje, pedi uma conversa com a Associação Comercial Empresarial, que não tem muita proximidade, mas eu tenho um bom relacionamento com o Panec, que é o presidente, e que foi vereador nessa casa. E disse para o Panec, da forma que está, eu acho que não está bom. Ele também concordou em alguns pontos comigo, e chamando também o corpo de advogados daquela instituição, também concordaram que da forma que está dúbia. Ou seja, a prefeitura que tem uma grande chance de avançar sobre no sentido dos calçadões de gastronomia, como é o caso da Tapajós, com a Tabajara, que pode se criar ali uma rua 24 horas, privilegiando o comerciante que ali está trabalhando, privilegiando a geração de emprego, vai aprovar algo que pode ser que quando algum iluminado perceba que é importante atender o pedido dos comerciantes da Tapajós, da Tabajara e daquela região, já esteja cheio de food truck indicado por alguém sem passar por um processo licitatório. A quem interessa uma lei dessa forma? A sociedade, acho que não. Então chamo a atenção e fiz um pedido hoje à Associação Comercial Empresarial para concluir que se posicionasse sobre isso. E eu saí de lá com o posicionamento do presidente de que o projeto precisaria de um estudo melhor. Precisaria de pelo menos uma conversa com os setores envolvidos. Da forma que está, é um projeto totalmente inconstitucional e um projeto que não tem nenhum sentido nós votarmos. Muito obrigado. 7, senhor secretário, para a leitura. Pelo 5, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, eu vi atentamente o vereador Edmilson, concordo com ele em tudo que ele disse, senhor presidente, e queria dizer que esse projeto, quando veio para essa casa, eu chamei um presidente, alguns membros do Food Truck, e discuti com eles também, e falei que esse projeto não estava bom. Na realidade, nosso presidente, que é o João Barbosa, quando nós estávamos discutindo esse projeto Food Truck, nós pedimos até um tempo, vereador Edmilson, para poder discutir esses itens. O que aconteceu, vereador Edmilson? O presidente João Barbosa, quando eu coloquei para nós fazermos uma audiência pública para discutir com a categoria os pontos
obscuros, não desse, mas do anterior ainda, para que esse que viesse agora viesse completamente perfeito, e não veio, né? O que aconteceu? Pediram para que retirasse esse projeto e a gente suspendesse essa audiência pública. Nós suspendemos a audiência pública do food truck, aguardando um novo projeto. E, para minha surpresa, o projeto ainda veio com alguns artigos, alguns itens que realmente não contemplam. Eu entendi, estava conversando aqui com o vereador Marcelo Seminaldo, onde disse áreas particulares, né? A gente até entende que, vereador Edmilson, se não for em área pública ou praça, né, dependendo se tem algum terreno particular, como a feira da Praça 8, aos sábados, é numa área particular, né? Então poderia ser feito o food truck naquela região, naquele terreno. Como ali no Haroldo Veloso, em frente à escola do Haroldo Veloso, também é onde vende alguns veículos, feira do veículo, poderia ser feito lá também. Então acredito que tem que ser feito alguns ajustes pequenos para poder acertar esse projeto food truck. Projeto bom, claro que vai ter uma corrida. Hoje, se eu não me engano, tem duas associações. Uma associação é a Associação dos Ricos, vamos dizer assim, né? É isso, né? E a outra associação é a Associação da Periferia. Seria mais ou menos isso. A Associação da Periferia eu conheço bem, né? O presidente é uma pessoa que é conhecido por todos aqui e faz um belo trabalho. Eu acho que agora é questão de a gente ajustar. Tenho certeza que o governo vai rever todos esses artigos. Às vezes, acho que na pressa, na correria, pode ter escapado uma coisa ou outra. Mas eu acho que os primeiros 6 meses serviram de experiência. Tenho certeza que no segundo semestre, vereador Edmilson, não vai acontecer mais isso não. Com certeza. E a comissão estou vendo aqui já o Paulo Roberto, vereador Seminaldo, da CCJ, vão poder falar melhor a respeito. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, eu quero indagar de Vossa Excelência se foi juntado o parecer da comissão técnica da CCJ ao projeto de lei 6.046, de 5 de novembro de 2004. É isso aqui. Não, é 6.046. É projeto de lei 10.044/2017. Exato. Foi entregue. Quando foi juntado, senhor presidente? Hoje em plenário. Hoje no plenário. Vossa Excelência tem cópia aí da juntada do... Tem o parecer, do parecer? Tem o parecer. Por gentileza, eu peço que me forneça o projeto inteiro teor com a juntada do parecer. Esse parecer que foi juntado agora em plenário. Se foi feita a juntada de fato e de direito. Não foi juntado, vereador, porque foi entregue em plenário ainda e nós estamos em sessão. Sim. Então, senhor presidente, eu quero dizer que nesse exato momento, peço vênia aos colegas, membros da comissão, o presidente Seminaldo, a secretária vereadora Carol, que nesse exato momento eu retiro a minha assinatura deste parecer. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151. A palavra. Aos presidentes e senhores vereadores, esse projeto de lei ele é importante para a gente fazer um debate nessa casa que tem muito a ver não só com a questão dos food trucks, mas com a questão das licenças de funcionamento de maneira geral para quem trabalha com alimento em vias públicas. Eu fiz um requerimento, senhor presidente, nesse ano aqui, um mês atrás, um mês e meio, solicitando informações acerca da quantidade de licenças de funcionamento que foram emitidas para trabalhar na região do Bosque Maia ali com alimentação. O pessoal que trabalha com dog e tudo o pessoal que tem lá. E eu fiquei sabendo, através do requerimento, que no ano passado foram emitidos, vereador Wesley Casaforte, mais de 10 licenças para se trabalhar ali no Bosque Maia com alimentos. E aí eu pergunto, eu indago a qualquer um dos vereadores aqui, se os vereadores sabem qual é o critério para se ter uma licença para trabalhar no Bosque Maia, por exemplo, se sabe qual é o critério para ter uma licença para trabalhar no Bosque, no Maia, não só no Maia, mas lá na Vila Galvão, no Lago dos Patos. Simplesmente não há critérios, né? E aí se permite uns Frankensteins, né? Uns jabutis enfiados nesse meio dessas coisas. Então, eu rogo ao governo que inclua agora nessa questão do debate da licença para food truck, a questão das licenças nos parques e áreas públicas da cidade de Guarulhos. Porque do jeito que está hoje, presidente, eu sou vereador aqui de segundo mandato, tem vereador aqui que é a vereadora há mais tempo do que eu, e tenho certeza que não sabe como é que funciona essa história das licenças. Então, é o
momento que a gente tem de colocar um pouco de ordem nesse negócio, deixar mais claro para o cidadão que está em casa, que quer empreender, que quer colocar o seu negócio lá no Bosque Maia, por exemplo, ele saber como é que funciona. Eu acho que a licitação seria algo mais justo do que indicação dos amigos do rei. E eu concluo aqui, pegando o pouco tempo que me resta, presidente, com relação ao que disse o vereador Edmilson, de que o projeto de lei ele poderia ter problema porque permite que se determine em áreas particulares como é que vai funcionar a questão dos food trucks. Esse não é nenhum problema. Você pega, por exemplo, a Praça Benedito Calixto, lá em São Paulo, tem uma área que é particular, que é onde originou tudo isso, que é um estabelecimento particular, tem dono, e lá é realizado feira de food truck permanente. Então, o problema não é esse. Eu acho que a gente tem que enfrentar a questão do food truck em Guarulhos, que é uma realidade, né? E a gente crescer com isso. Eu, por exemplo, coloco um problema aqui, vereador Edmilson, a questão do resíduo. Que o pessoal vai lá, vereador presidente, e faz a feira, larga todo o resíduo lá, larga banheiro químico, e quem fica com o problema são as pessoas do entorno. Então, é um bom momento para a gente poder discutir essa questão do food truck, e eu agradeço pela palavra, presidente. Senhor presidente, está encaminhando? Não está em votação. Pelo artigo 5. Com a palavra. Então, senhor presidente, eu quero fazer coro aqui ao meu colega Edmilson, também com relação a esse projeto que está tratando desse assunto. Eu acho que cabe a gente da Câmara, principalmente a nova Câmara, que está completando, nós estamos entrando hoje no 6º mês de legislatura, avaliar com cuidado esse projeto. Gostaria até de pedir ao líder do governo que reconsiderasse até de a gente aprovar isso, porque é um projeto, aí que envolve duas questões, né, muito importantes para a cidade. Uma, como disse o vereador Marcelo, a questão das licenças. Então, ele envolve licença e, ao mesmo tempo, ele está dialogando com o setor de food truck, que é o setor da alimentação. Está mexendo com duas situações extremamente delicadas. Eu queria, pela liderança, senhor presidente, pela liderança do PT. Só tem 1 minuto e 3 ainda. Tá, eu gostaria, então, de pedir aos vereadores a gente reconsiderar e analisar melhor isso, até com o próprio governo. Porque o setor de gastronomia de uma cidade, ele é muito importante. É muito, vereador Lauri. Eu tive a oportunidade, há uns 4, 5 anos atrás, acompanhar o surgimento de uma entidade aqui na cidade, que era a Associação de Bares e Restaurantes de Guarulhos, que tinha um projeto de fazer com que a cidade tivesse as suas praças, os seus organismos ocupados com ações de gastronomia, porque é através da gastronomia que você acaba também gerando outros tipos de negócios, outros tipos de trabalho, outros tipos de movimentações, inclusive a turística. Não existe turismo sem gastronomia. Ninguém viaja, vai nos locais se não tiver um bom lugar para almoçar, um bom local para fazer uma refeição, tomar um lanche. Então, esse projeto está mexendo com isso. Deveria ser até objeto de uma audiência pública com os setores, né, para que a gente pudesse fazer, por exemplo, uma outra questão que precisa ser discutida, a questão dos espaços. Eu me lembro de um tempo atrás, houve um problema numa praça aqui, até o Ministério Público questionou um bar, porque ele estava ocupando uma praça. Bom, a praça, de fato, havia lá um termo de ajuste com o promotor da época, o novo promotor recorreu, enfim, o comércio saiu da praça. Só que a praça ficou muito tempo abandonada. Então é uma outra coisa que o governo tem a oportunidade de discutir, a questão do preço público. E você está ocupando determinada área e, em troca, você também tem um retorno para o município. Mas regulamentar isso. Nós não temos isso regulamentado. Essa associação de bares e restaurantes, naquela oportunidade, até houve uma audiência pública aqui na Câmara, tentou travar esse debate. Então, o que nós estamos mexendo é com o setor estratégico do município, que é a gastronomia, sim, e que tem que ser tratado com muito cuidado. Né? A gente não pode, no afogadilho, aprovar uma lei, uma legislação, que, como disse o Edmilson, dá 60 dias para ter uma corrida de todo mundo para conseguir o ponto, e aí conseguir um apadrinhamento de alguém e conseguir um ponto bom, enquanto um outro sujeito que já está aqui na cidade trabalhando, corre o risco de não ter
o caminhão dele, o veículo dele aprovado. Então não dá para a gente aprovar isso. Tem que estar melhor, isso tem que estar mais claro, isso tem que estar mais definido. Então eu queria aproveitar para encerrar aqui a minha fala, apelar aqui aos meus colegas que a gente não aprove isso assim. Vamos, o líder do governo tem totais condições, o presidente da Câmara, de fazer um debate com o SDU, com o próprio governo, para que a gente traga um projeto melhor aqui, né, para a nossa casa. E, inclusive, eu sugiro fazer uma audiência pública. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai estar aqui o pessoal de food truck, vai estar aqui o pessoal de bares e restaurantes, porque a cidade tem potencial, vereador Wesley, para crescer na área da gastronomia. Mas é lógico que a prefeitura, o agente público, também tem que dar suas diretrizes, né? Nós temos praças boas nos bairros, que pode ser elemento de ações desse tipo, ação cultural, ação gastronômica, enfim, a ação de lazer, mas é preciso a gente tomar cuidado. Aqui a gente pode estar abrindo uma porteira e começando um debate errado, começando uma ação errada. Então eu gostaria de pedir aos meus colegas que a gente debatesse melhor isso, inclusive aqueles que são do governo, como o líder, o próprio presidente da Câmara, fazer essa relação de diálogo com o secretário do SDU, com o próprio prefeito, para que a gente tenha um debate melhor, porque é uma área promissora para a nossa cidade, né? É uma área bastante importante, gera emprego de terceiros, né? E movimenta a economia de uma forma bastante grande. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara, eu recebi uma informação muito importante, uma notícia muito importante na data de hoje, tendo em vista que a cidade passa pelo momento de dificuldade financeira, no qual perdemos grandes empresas, isso acarretou também no número de desemprego muito grande dentro do âmbito do município, e eu queria já aqui anunciar a indústria automotiva chinesa, que escolheu a cidade de Guarulhos e vai fazer a sua instalação aqui na região de Cumbica, com investimento de mais de 30 milhões. Isso já se deve, junto à Invest, ao vice-governador Márcio França, que se empenhou muito, e a visita do nosso prefeito Guti, que esteve na China buscando essas medidas. Isso já vai gerar empregos também no município, isso já é um grande passo, e é importante frisar que o governo está trabalhando, está se dedicando, e mostrar que isso não foi em vão. Essas medidas são medidas necessárias, são medidas que precisa, vereador Thiago Surfista, serem também anunciadas, que toda a população saiba. Então, nós receberemos aqui na cidade de Guarulhos, na região do Cumbica, uma empresa com investimento de mais de 30 milhões. E isso é importante ser frisado aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Item 7. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, à imprensa, à assessoria, nós estamos chegando aí ao final do primeiro semestre da Câmara Municipal. Julho é o mês de recesso aqui do Legislativo, como manda a lei orgânica do município. E hoje nós estamos votando vários projetos importantes. E para fluir as discussões, para nós chegarmos aí chegamos a um consenso, juntamente com a oposição, votamos aí vários projetos, vamos chegar aí até votar em torno de 7 a 8 itens. E quando a discussão começa a se acirrar nesta casa, geralmente a bancada do Partido dos Trabalhadores faz uso da tribuna. Eu fico prestando atenção, senhor presidente, senhores vereadores, telespectador. Quando o vereador Zé Luiz subiu na tribuna para fazer a colocação, parece que o seu partido não foi governo. Porque essas regulamentações, essas organizações que tem que organizar dentro do município de Guarulhos, a nível de comércio, comércio ambulante, food truck, comércio ambulante no geral, caberia já, vereador Romildo, a ter regulamentado no passado. Tiveram 16 anos de governo e nós estamos com apenas 6 meses do governo Guti.
E a cidade, nesses 6 meses, já está tendo vários avanços, pela liderança do PSDB, por exemplo, para não passar o tempo. A cidade teve vários avanços. E vários projetos aqui que nós estamos votando, como hoje a regulamentação desse comércio, regulamentação da área do pessoal lá da região do Campo da Paz, e outros projetos que estão vindo aqui para casa. A reestruturação da máquina administrativa, a redução de secretarias, a redução de cargos comissionados de 1941, vereador Moreira, 1941 cargos comissionados para 1.160. O prefeito até agora não nomeou nem 600 cargos em comissão, porque está preocupado com a economia do município. Hoje inaugurou a UPA do Jardim Paulista, que estava lá paralisada há muito tempo por falta de equipamentos. Então o governo vem avançando. Aí nós vemos alguns vereadores do PT fazer colocações na tribuna que parece que não foram o governo no passado. Um exemplo, vereador Moreira, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovado, vereador Lauri, antes de 2010 pelo Ministério das Cidades, onde Guarulhos participou, apresentou o plano e não foi implantado. Agora que será implantado, onde os grandes produtores, os grandes consumidores, os grandes condomínios terão que ser responsáveis pela coleta do lixo, pela reciclagem. Isso não foi feito no governo passado, mas colocam na tribuna aqui que o governo municipal tem falha, está falhando. Por que não fizeram antes? É fácil criticar, mas 16 anos do governo não foram feitos. Mas eu quero, para encerrar, senhor presidente, nossa liderança, o Eduardo Carneiro, a gente vem tendo um diálogo com a oposição, dentro da composição da Câmara. Estamos encerrando o primeiro semestre com chave de ouro, foi feita a composição, ouvimos a oposição durante esse período, para chegar num consenso dos projetos. Isso aí se chama diálogo do governo Guti, diálogo dos vereadores aqui da base. Eu quero agradecer o meu líder, Eduardo Carneiro, eu assumi juntamente com ele a vice-liderança, vinha sendo conduzido também pelo vereador Pastor Anistaldo, muito bem, abriu mão da liderança, onde eu fui nomeado vice-líder do governo. Quero agradecer o governo, agradecer o consenso dos vereadores e vamos fechar o primeiro semestre com chave de ouro. E as discussões, vereador Zé Luiz, aqui é uma casa de discussões, temos que debater sim as divergências, o que acontece no município, os problemas da cidade. Essa é a função, vereador Brinquinho, da nossa casa, discutir os problemas da cidade, questões estaduais, questão nacional, essa é a função. Mas hoje a gente sai feliz daqui, porque fizemos um consenso, estamos construindo um consenso em várias sessões e o Legislativo está fluindo muito melhor, como diz agora há pouco a nossa colega vereadora Genilda do PT. Então, quero agradecer aí, desejar aí um bom recesso e voltaremos em agosto aí com muitos projetos do Executivo, projeto dos vereadores que foi importante dessa casa, estaremos votando para nós termos aí uma cidade melhor, uma Guarulhos melhor para toda a população da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a vereadora Janete Rocha Pietá, porque ela se ausentou nesse período, porque nós tiramos a vereadora para nos representar a todos os vereadores numa reunião no MP, onde foram tratar do assunto do Parque das Oliveiras. Sim. Então, gostaria que a vereadora Janete retratasse o que passou para nós, vereadores. Senhor presidente, nós fomos recebidos pelo doutor Ricardo Manuel Castro e estavam presentes 4 moradores representando a IAJO, Instituto Associativo do Jardim das Oliveiras. A senhora Simone, Helena e André e o senhor Jorge. Estava presente também o doutor Eufrásio, representando da associação, o doutor Carlos Alberto Pinto, representando o vereador Sérgio Magno, e também uma advogada, representando a doutora Juliana, representando o Eduardo Carneiro, e tínhamos representantes da prefeitura, o senhor Paulo, que é o adjunto de habitação, o Márcio, da habitação, o Cláudio, do meio ambiente, e o doutor Itamar, do jurídico. Eu gostaria de dizer
que a população, os 4 representantes, colocaram a situação do Jardim das Oliveiras, a situação que vivem de quase escravidão, impossibilidade de ir e vir, de renegociar. Foi colocado várias questões que eu passarei por escrito todo o relatório do que foi colocado. O doutor Ricardo Manuel Castro, ele se posicionou de uma forma muito clara, dizendo que ele é responsável pela preservação habitacional e urbanística e pelo meio ambiente. Foi solicitado pelos moradores, eles gostariam, quase cai, eles gostariam de pagar em juiz as prestações, o que o promotor deixou bem claro que se poderá fazer só sobre o caráter individual, não pela associação. E que ele agora está requerendo o processo que está na primeira vara, que ele vai fazer uma análise e que vai tomar posição em relação às questões ambientais e urbanísticas. Deixou claro também que sobre as questões ambientais ele priorizará o meio ambiente e não a população que lá está. E, finalmente, ele colocou que todas as questões de emparedamento das casas, violência contra a população, deve ser tratado sobre o âmbito civil e não compete a ele esta questão. Sobre as conclusões, eu acho que nós depois deveríamos fazer uma reunião, que nós temos várias conclusões sobre isso, inclusive talvez uma nova audiência pública em agosto, para nós tratarmos com detalhes dessa questão. No mais, eu também deixei bem claro que eu representava toda esta casa e que todos os vereadores e vereadoras se posicionam junto com os acompanhando e querendo uma solução para o caso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Santos. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu não poderia dizer, da mesma forma e com devido respeito ao colega vereador Geraldo Celestino, que a gente vai fechar este semestre com chave de ouro. E aqui eu vou justificar o porquê. Hoje eu tenho, pelo menos a nível do meu mandato, eu tenho um levantamento de números, 1/3 das cobranças hoje que a população traz para a gente é relativamente à iluminação pública da cidade. É um assunto extremamente calamitoso e de se envergonhar, porque hoje você faz um ofício, encaminha para o governo, um despacha, vai para o outro, vai para o outro, gasta meia dúzia de papel e a resposta que vem está na programação dos serviços. E hoje nós temos aí iluminação, alguns pontos de iluminação que já passam de 6 meses sem a devida providência. Então a gente não pode dizer, a meu juízo, de que nós estamos fechando com chave de ouro. Faço voto sim, que no retorno do recesso de meio de ano, no segundo semestre, no início do segundo semestre, nós realmente não venhamos mais ter esse grande problema da cidade de Guarulhos, que é a iluminação pública. E tudo isso fruto de um início de providência para financiar a iluminação pública de forma absurda, de forma irregular, onde o prefeito anterior, em conluio com a Bandeirante, e eu falo conluio, porque a Bandeirante Energia, nós temos que trazer ela para esta casa para demonstrar responsabilidade, porque o prefeito errou, mas a Bandeirante Energia também errou em participar de um pacto que não era permitido, qual seja, utilizar as contribuições de iluminação pública para abater um saldo passado. Então eu acho que nós temos que trazer a Bandeirante para a responsabilidade e não nós termos
condomínio como que foi entregue lá na Rua da Pátria, no Vermelhão, na região de Jardim Cumbica, diversos condomínios, Minha Casa Minha Vida, e não tem iluminação de rua, trazendo insegurança e risco para toda a população. Então eu chamo a grande atenção do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura, que não pode ficar desse jeito. O prefeito tem a caneta e tem que resolver esse problema, porque a questão está ficando muito perigosa. Essa semana aqui a vereadora Janete chamou a atenção de abuso de mulheres. Então eu acho que nós precisamos de uma providência urgente. 1/3 da demanda desse vereador ao longo dessa legislatura foi a questão de iluminação pública. Então isso não é méritos, infelizmente, só a lamentar. Item 7. Item 7. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2685/17. Introduz alterações nas leis número 7.355 de 22 de dezembro de 2014 e 6.253 de 24 de maio de 2007. E revoga a lei número 6.383 de 2 de junho de 2008. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Ordem do vereador Wesley Casaforte. Consignado o voto sim. Wesley Casaforte, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Eu voto sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Eu voto sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Dr. Lércio Sandes, vereador Professor Jesus. Vereador Romulo, senhor. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada. Presidente. Ah, não, desculpe. O item 8 está prejudicado. Na ordem, senhor presidente. Para justificar. Qual a palavra para justificar? Senhor presidente, na realidade, só parabenizar o vereador Edmilson, frente o bom trabalho que ele fez aí com o pessoal do Jardim Vitória do Campo da Paz, né? Parabéns aos moradores. E dizer o seguinte, senhor presidente, cada vez mais, vereador Edmilson, né, a gente vê que quando o trabalho é feito com seriedade nas cooperativas, dá certo. Recentemente, eu tive com o pessoal da Cooperterra, ali no Continental 3, onde eles venderam terrenos lá, R$53 mil. R$53 mil, 5 por 25, e terrenos parcelados. Agora, o que foi melhor disso tudo? Que lá tem água, esgoto, luz e asfalto. Foi entregue para os moradores. O próprio sistema de cooperativismo da Cooperterra fez tudo isso. E a gente vê, aí, como a Imobiliária Continental, por exemplo, que tem grandes problemas, valores caríssimos, ninguém consegue terminar de pagar as suas prestações, e na maioria das vezes os bairros, todos eles sem esgoto, sem água, sem luz, sem asfalto. Por exemplo, Santa Edvige, que nós dois atuamos lá, que foi uma área de ocupação, mas até hoje quem colocou lá foi o Poder Executivo. Na realidade não teve nada da Imobiliária Continental, e a Imobiliária Continental querendo negociar no valor caro. Mas, senhor presidente, só que não vou me estender muito, parabenizar eles, dei como exemplo aqui a Cooperterra Continental 3, eu acho que tem que ter mais cooperativas sérias, como a aqui do Jardim Vitória, como da Cooperterra também, que já fez no São Domingos e já fez lá no Continental 3, e está dando certo. O que nós precisamos dar mais para as pessoas, principalmente no momento de crise, é que todo pai de família tenha a sua moradia, tenha um teto para poder colocar sua família embaixo. É isso. Senhor presidente, e para resumir, para finalizar, não estou vendo o vereador Rômulo, mas o vereador Rômulo, senhor presidente, está aí? A maquininha dele está com problema, senhor presidente.
A sessão inteira, todas as sessões, ele votou não ali, senhor presidente. Quando ele andou, senhor presidente, aí aqui para o pessoal do Jardim Vitória, ele votou sim, senhor presidente. Então é melhor o vereador Rômulo mudar de lugar para poder votar sim, senhor presidente. Que o dedo dele estava engessado no N, senhor presidente. Não entendi por quê, senhor presidente. Um abraço, presidente. Com a palavra. Gostaria de justificar o voto aqui, agradecer a todos os colegas que hoje votaram favoravelmente, tanto as emendas que a gente tem debatido nessa casa, no caso do preço público, da cobrança dessa taxa que atingiria, com as emendas eu acho que a gente consegue sanar isso, no apontamento dos problemas relativo ao projeto do food truck e pela movimentação da casa, eu acho que o governo também entendeu o nosso recado aí, não será votado hoje, e pela vitória aqui da votação dos moradores lá da Associação Unidos pela Terra. Então, queria parabenizar, agradecer a todo mundo e dizer também que a oposição faz um balanço, eu como líder da oposição nessa casa, extremamente positivo. Porque nós conseguimos pautar os grandes temas nessa casa, trazer para cá mobilizações populares, conseguimos aí também, com a participação de pessoas da oposição, do governo também, mas da oposição especial, a vereadora Genilda, que intermediou essa questão dos comissionados, que não receberam as suas indenizações. Também dizer que outras lutas importantes foram feitas aqui, como Oliveiras, como a questão do MTST, o movimento de moradia, enfim, eu considero que a oposição fez a sua parte de alertar os problemas que a cidade tem, de alertar os problemas dos projetos que o governo está mandando para cá. Confesso que muitas vezes fazer oposição nessa casa, nesse primeiro semestre, contei com a participação efetiva de muitos dos membros da base do governo, que seja aí pela, eu não vou usar mais aquele termo, vereador Lauri, a desorganização da base nos ajudou também a fazer oposição, mas eu nem acho que foi só a base. Na verdade, o governo ajudou bastante, porque tem mandado para cá projetos que, fui até corrigido hoje para não ficar pegando no pé dos estagiários, projetos que têm aí muitos problemas. E a gente tem apontado, alguns a gente tem conseguido sensibilidade do governo, outros não, mas eu queria aqui agradecer mesmo a todos que colaboraram para o nosso trabalho da oposição, que é isso que a gente está fazendo aqui. Espero que, se configurar essa nova situação que prejudica os funcionários do SAAI no tocante ao reajuste, que o governo tenha a mesma humildade e a sensibilidade de corrigir os problemas. Obrigado a todos e a todas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Pelo 151, senhor presidente. Com a palavra. Bom, eu gostaria de cumprimentar, no final desse semestre, cumprimentar os colegas vereadores, os vereadores da base do governo, do que nós trabalhamos para ter realmente uma base consolidada nessa casa. Os vereadores entenderam da importância deste momento da cidade de Guarulhos, de uma reconstrução que se passa na cidade. Os problemas são muitos em todas as áreas e o Legislativo, na minha opinião, cumpriu o seu papel. Discordo apenas da palavra do nobre vereador da oposição em dizer que a base não estava em consonância. Muito pelo contrário. Já fui vereador nessa casa num outro mandato e eu sinto realmente essa casa diferente. Lembrando até que foi aberto SEI, Comissão Especial de Inquérito nessa casa, inclusive com votos de vereadores da situação. Então são coisas muito inéditas na política de Guarulhos. Claro, a oposição faz o seu papel e a gente espera que ela faça a oposição de uma forma extremamente responsável. E o governo também demonstrou à oposição que está aberto ao diálogo, sim. Está aberto ao diálogo. Algumas coisas que foram pontuadas pela oposição e que agregaram aos projetos apresentados nessa casa, obviamente que não há nenhum problema para o governo de aceitar sugestões da oposição. Esta realmente é a nova política, vereador Rômulo Ornelas. Essa é a nova política. Ninguém tem o poder sobre nenhum tipo de assunto. Eu acho que aqui a casa é democrática, o diálogo tem que ser constante
Obviamente que eu considero como um sucesso o trabalho do Legislativo nesse semestre. Muito obrigado. Para justificar, senhor presidente. Não, pelo 151. Pelo 151. Com a palavra. Isso. Senhor presidente, eu vou dar resposta aqui para o Romeu de Santos, que ele me questionou que eu votei não. Votei não, eu acho que, pelo visto aí, só eu que estava certo. Pelo fato de que nos resíduos, o projeto do resíduo sólido, tinha uma emenda da própria comissão, no qual eu concordava. O pessoal da comissão votou não, eu votei sim. O projeto dos resíduos sólidos, na prática, ele criminaliza o catador na cidade de Guarulhos. Por isso que eu votei não. Lógico que na prática nós somos a favor do projeto dos resíduos sólidos da cidade. Mas eu acho que os vereadores não estavam atentos no que estava rodando aí. Está criminalizando o catador de resíduos sólidos da cidade de Guarulhos. É isso que foi aprovado aqui na casa. E é claro, nós sabemos aqui que a base está alugada, eu não vou ficar fazendo aqui cavalo de batalha com os vereadores, já está tudo acordado, né, tudo acertado, mas infelizmente também até a oposição comeu bola aqui, viu? Até a oposição comeu bola, viu? No projeto. Eu votei sozinho contra o projeto, porque ele criminaliza o catador aqui na cidade de Guarulhos. O movimento de catadores da cidade sabe o que eu estou dizendo. Na hora que lê o projeto, eles vão fazer manifestação que eles estão sendo criminalizados, tratados como bandido aqui na cidade. Eles vão ser tratados como bandido. E sabemos nós a importância do catador na cidade de Guarulhos. Por isso que eu votei não. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador, pelo artigo 151. Artigo 151. Em primeiro lugar, eu gostaria de que fosse acrescentado às pessoas presentes a presença da senhora Areta, representando o vereador Eduardo Barreto. Fazendo uma análise desse semestre, eu julgo que nós da oposição fizemos um excelente trabalho de discussão política dos temas políticos. Considero também que nós tivemos presença e participamos efetivamente, a meu ver, de algo fundamental, que é a reestruturação do trabalho geral da cidade. Perdemos, isso faz parte da democracia, porém, fizemos o bom combate. Mas, senhor presidente, ficará para agosto uma questão, a meu ver, muito relevante, que é a questão de nós rediscutirmos o regimento interno dessa casa. Não tem condições desta vereadora ficar sem resposta e ser votado na questão que eu perguntava, solicitei várias vezes aonde estava no regimento interno. E, para finalizar, senhor presidente, eu gostaria também de deixar bem claro que esta casa precisa de uma modificação do regimento interno. Concordo com o vereador Edmilson na questão de dias e tudo mais, mas, eminentemente, esta casa precisa de dar estrutura de trabalho para as comissões. Nós precisamos de ter, e eu encerro com isso, a questão de uma advogada na Procuradoria Especial da Mulher. Bom recesso, mas nós continuaremos trabalhando amanhã, e amanhã nós iremos no Portal Flora e terá o encerramento da comissão de estudos sobre o Portal Flora. Quero agradecer a presença de todos os funcionários que foram muito dedicados, tanto da assessoria de plenário, quanto da TV Câmara, quanto o Paulo Jatobá. Quero dizer que
esta casa tem excelentes trabalhadores. Agora, precisamos de estrutura em todos os níveis, senhor presidente. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, depois que eu levantei a questão aqui dos problemas do food truck, não sei se o pessoal está com fome, foi comer em algum lugar, deu uma esvaziada boa, senhor presidente. Então, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Vendo visualmente, não temos número para prosseguir. Dou por encerrada a presente sessão e declaro prejudicado todas as convocações extraordinárias. Boa tarde, foi encerrada agora essa última sessão extraordinária, a 17ª sessão extraordinária. E ao meu lado está o líder da oposição. No dia de hoje o senhor falava, inclusive, que foi um balanço positivo para a oposição. O líder da oposição, Edmilson Souza, do PT, falava que foi um balanço positivo para a oposição e teve um projeto que foi aprovado já em 2 discussões hoje, que é sobre a regularização fundiária ali da região do Jardim Vitória. Vereador, explica para a gente, faz um retrospecto, qual que era a situação nesse local e de que forma esse projeto de regularização vai ajudar a vida dos moradores que estavam presentes aqui na galeria. Na verdade, antes disso, eu gostaria de dizer que nós, da oposição, eu como líder da oposição, estamos encerrando esse período com vitórias. Inclusive, na sessão de hoje, os 3 pontos que nós levantávamos, que é a questão da criação de uma taxa para os artistas da cidade, nós conseguimos barrar, colocando a emenda da isenção. Na questão do food truck, que é um projeto muito mal elaborado, o governo teve que se retirar para não votá-lo hoje, porque tem problemas. E o Jardim Vitória, que nós conseguimos aprovar a alteração daquela área. Na verdade, é uma área onde nós temos ali por volta de 1.000, 1.200 famílias. São pessoas que estão lá há muito tempo naquela terra, são organizados através do movimento de moradia, da Associação Unidos pela Terra. E lá eles têm um processo de muitas assembleias, muitas reuniões, e o que eles reivindicavam? Que houvesse um reconhecimento, tratando lá como zoneamento de interesse especial. E foi isso que nós aprovamos hoje aqui. A partir de hoje, assim que publicar no Diário Oficial, o Jardim Vitória estará regularizado e não vai poder ter mais nenhuma desculpa do poder público de não fazer obras de melhoria de infraestrutura lá. E hoje também foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, que recebeu diversas emendas, inclusive da vereadora Janete Rocha Petá, também do PT, que mas não chegaram a ser votadas em plenário porque foram barradas, rejeitadas na comissão especial. A vereadora falava, inclusive, de uma mudança no regimento interno. O senhor é favorável também a essa mudança da comissão especial não ter esse poder de rejeitar emendas e não discuti-las em plenário? Eu sou a favor, eu acho que as emendas tinham sentido, tinham um valor e deveriam ter sido apreciadas e, se fosse o caso, rejeitadas pela base do governo no plenário. Então eu achei uma atitude muito autoritária rejeitá-las na própria comissão. Eu acho que a vereadora tem razão, é justo o que ela reivindica uma alteração regimental aqui na casa. A lei de diretrizes orçamentárias, infelizmente, ela veio para casa sem trazer diretrizes. Na verdade, ela trouxe apenas os aspectos formais de como será elaborado o orçamento para 2018. Infelizmente, o governo está se demonstrando como um governo que manda os projetos para essa casa de qualquer jeito, porque essa casa tem uma maioria folgada de vereadores, uma grande quantidade de vereadores que votam com o governo, então o governo, na minha opinião, desvaloriza o legislativo quando manda os projetos de qualquer jeito. Ele sabe que aquele tem maioria, que aquele manda, que ele pode votar da forma que quiser. Então eu vejo com uma tristeza a Câmara não cumprir o seu papel. Muito obrigada, vereador. Obrigado. Bom, essa foi então a última sessão ordinária e também a sessão extraordinária do semestre, porque agora os vereadores entram em recesso parlamentar. Lembrando que nessa sessão de hoje foram aprovados 7 projetos de lei e todos eles já em segunda discussão e seguem agora para sanção ou veto do prefeito. E a gente vai terminando a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade.